Mochila nas costas e bora em busca de mais um destino. Desta vez, pegamos a MG 424 e a 47 quilômetros de BH, achamos Matozinhos. Conhecida por suas descobertas na paleontologia, arqueologia e espeleologia, a cidade chama a atenção pela sua rica história, cultura e belezas naturais. E o melhor disso tudo, está pertinho de BH. Dá para dar um pulinho aqui e desfrutar dos encantos dessa pequena e pacata cidade. Vão lá comigo conhecer um pouquinho mais de Matozinhos? Com uma população de aproximadamente 36 mil habitantes, Matozinhos faz parte do circuito turístico das grutas e é uma daquelas cidades gostosas para darmos uma caminhada e explorarmos sua história. O seu centro histórico, por exemplo, é um tesouro para ser apreciado. Destaque para a antiga estação, lugar bem preservado que guarda histórias e recordações. E foi lá que conheci o Francisco, carinhosamente conhecido como Chico, que é professor e apaixonado por Matozinhos. Chico, e pelo que eu estou vendo até agora, Matozinhos tem muita história para contar, né? Tem sim, Luciana. É uma cidade, né, da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, né, cujo surgimento com a questão colonial, o bandeirismo, né? Então aqui é uma cidade histórica, né? Como todas as outras de Minas Gerais, ela teve também o seu período inicial a partir de 1695, né? Com o bandeirismo, e a partir de 1774 nós tivemos aí os primeiros povoamentos. E aqui nesta cidade, em 1895, né, a gente teve a chegada dos trilhos da ferrovia. E com isso a gente conseguiu ver um bairro todo ser edificado, né? Construções que vocês vão ver aí bastante interessantes, né? E enfim, a partir da ferrovia essa cidade também teve um crescimento vantajoso. E entre curiosidades e particularidades da cidade, o Chico nos deu algumas dicas de lugares que devemos conhecer em Matozinhos. Começando, claro, pela antiga estação, que hoje abriga o Memorial de Matozinhos. Aqui é o lugar ideal para entendermos um pouco da história da cidade. Então aqui a gente tem ainda o tráfego ferroviário, né? Passam-se muitos trens, hoje só de carga, mas no passado a gente tinha aqui um grande transporte também de pessoas que se dirigiam desde a Bahia até a capital, Belo Horizonte. Aqui é um espaço em que na época, né, que foi edificado, as pessoas se concentravam aqui para fazer o embarque do trem, né? E o trem ele tem aquela situação do sino, né? Uma batida para a chegada, duas batidas para a saída, né? Então muitas idas e vindas e uma poesia, né? Uma saudade ficou marcada aqui nesse lugar, né? Porque nós temos aqui um grande número de pessoas que vieram para a cidade a partir do advento da ferrovia. Aqui nós temos a história do município desde as artes rupestres, né? A teoria dos homens primitivos, das cavernas, tá? Aqui todo um acervo da rede ferroviária, em que temos os staffs. O que eram os staffs? Eram os controladores dos trilhos, porque a nossa estação ela tem um pátio, né? Então aqui ele controlava para o estacionamento ou então controlava para o tráfego que seguia para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O acervo do memorial é riquíssimo. Aqui encontramos diversos documentos, como controle de entrada e saída de passageiros, poesias, bilhetes de embarque, relatos e fotos que contam um pouco dessa época, como o primeiro chefe da estação, maquinistas, a primeira cimenteira da cidade e, claro, as personalidades. Como a Neide Pereira, que é uma moradora aqui do bairro, mas que era a nossa rede social de época. Era uma pessoa que fazia todas as festividades do município, bem como bailes, quermesses, etc. Então tem aqui a homenagem à nossa querida Neide Pereira, que foi a primeira vereadora de Matozinhos. Desta forma, entre personalidades, passado, tradições, lembranças e histórias, voltamos no tempo neste memorial, nesta antiga estação que um dia já foi o coração de Matozinhos.
pelo que eu tô vendo, além de histórias, os personagens de Matozinhos também são marcantes, né? São presentes na nossa história, sim, Luciana. Nós temos aí o primeiro escoteiro, né, mártir, Caio Martins, né, cuja avenida principal da nossa cidade é homenagem a ele, né? E também temos o Museu do Agripa Vasconcelos, porque a Agripa Vasconcelos foi o autor de Dona Beija, novela, né? Mas você vai ver isso tudo bacana lá no museu, tá bom? Então, bora pro museu, conhecer um pouco mais de histórias, né? Com certeza, da nossa querida Matozinhos. E lá fomos nós, seguindo a dica do Chico, para o Memorial Agripa Vasconcelos. Médico e apaixonado pela literatura, Agripa escreveu diversos livros desempenhando um papel fundamental no resgate da memória de figuras notáveis da história de Minas, como Dona Joaquina de Pompéu, Dona Beija de Araxá e Chica da Silva. Esse acervo ele foi doado, né, pela família do senhor Agripa Vasconcelos, na verdade pela filha dele, Dona Mara Vasconcelos Mancini, que em 2007, juntamente com a ACAV, que é a Associação Agripa Vasconcelos, resolveram criar esse espaço para receber todas essas maravilhas que nós vemos aqui hoje. Nós temos aqui alguns painéis, né, que eles contam um pouco dessa linha do tempo da vida do Agripa e dos seus escritos. Aqui nós temos alguns exemplares, né, aliás, temos todos os exemplares aqui, desde 1920 e até o último, que foi lançado em 2018. O único livro dele voltado para o público infantil é As Jabruzas da Comadre Raposa. E, além dos livros, né, nós temos aqui também os instrumentos que ele utilizava enquanto médico, né, porque ele foi também um grande médico. E além, né, do nosso Agripa Vasconcelos, Matozinhos é uma terra de gente alegre, receptiva. Nós temos outras personalidades, como Caio Martins, o escoteiro, mirim do Brasil, e pessoas anônimas que fazem da nossa cidade um lugar muito bacana de se conhecer. Com certeza, as pessoas daqui tornam Matozinhos uma cidade muito especial. Pessoas carinhosas e receptivas. Uma delas que conheci foi o Alice, curador do Museu Histórico Ajuaiê. O museu, aliás, é visita indispensável para quem passa por aqui. E vocês estão na sala principal do Museu Histórico Ajuaiê de Matozinhos, que reconta a história do município a partir de outra perspectiva, né? Antes a gente só tinha a história a partir dos bandeirantes, então a gente vem trazendo essa potência do que foi as pessoas escravizadas aqui, basicamente ali no distrito de Mucambeiro. E a gente começa aqui nessa sala falando da potência da história do povo negro. E aqui nós temos as mulheres. O museu ele é basicamente matriarcal, então ele vem falando dessa potência da mulher enquanto empreendedora e como uma peça de engenho da economia do Brasil, ainda do Brasil Império. Essa é a nossa sala de joias. Então aqui a gente conta a potência dessas pessoas enquanto a engrenagem da economia, mas acima de tudo como eles foram tão resilientes e ajudaram a construir o Brasil além do sangue da própria escravidão. O Museu Histórico Ajuaiê de Matozinhos é o único em Minas Gerais que detém esse acervo de joias de crioula. Então aqui nós temos alguns objetos que pertenciam a essas mulheres e que elas usavam como sinônimo de liberdade, mas acima de tudo de força e de resiliência que conseguiram passar por esse processo de escravidão. Então nós temos um cata-migalha todo em prata, balangandãs, joias, anéis, ex-votos, esse balangandã de ouro e esse de prata. Elas mandavam cunhar como que elas conseguiam pagar a liberdade, ainda como escravas de ganho. Vendendo o quê? E depois desse processo, depois que elas estavam livres, elas mandavam cunhar em prata ou ouro o que elas vendiam nos seus tabuleiros. E aí surge então o balangandã. Por isso que hoje as pessoas falam que quem tem muito balangandã é quem tem muito dinheiro, se mexe muito, porque quando elas andavam pela cidade, o barulho era muito típico, quer dizer que ela tinha muito balangandã, né? Ou seja, muito ouro ou muita prata na cintura. Esta é a nossa sala do tronco,
mas o nome dela é a sala Eje, que em Yorubá significa sangue. Essa sala ela fala por si só, são objetos originais que foram usados para desumanização, para tortura, para assassinato e para diminuição da pessoa enquanto dignidade humana. As fotos todas não são montagem, mas são fotos que retratam o cotidiano dessas pessoas, né? E aí a gente vê anúncios, fotografias, documentos, a rota transatlântica de escravizados e os objetos que foram usados por essas pessoas a fim de, além da escravidão, de limitar a liberdade até mesmo da movimentação deles dentro da senzala ou nos campos. O museu é incrível, uma visita tocante de muita reflexão. Indico para todos que passarem por aqui. Bem, depois de tanta história, foi hora de seguirmos nosso roteiro. E agora vamos descobrir as belezas naturais daqui. Pegamos um trecho de aproximadamente 10 quilômetros de estrada de terra e chegamos a um dos principais pontos turísticos de Matosinhos, o Parque Estadual da Cerca Grande. O Parque Estadual da Cerca Grande é uma reserva que nos oferece grandes surpresas. Além de suas belezas naturais, claro, também encontramos pinturas rupestres muito bem preservadas e uma gruta maravilhosa. O parque é um dos berços da paleontologia e arqueologia brasileiras. Logo na entrada encontrei a Amanda, que é agente ambiental de parque e foi quem me levou para conhecer diversas curiosidades daqui. Bem-vindos ao Parque Estadual da Cerca Grande, que é uma unidade de conservação que é gerida, pelo Instituto Estadual de Florestas, o IEF. Ela foi criada, para proteger as belezas naturais e riquezas, históricas, arqueológicas, espeleológicas. Então a gente tem esse grande maciço calcário aqui, que é tido pelos pesquisadores como o maior edifício kárstico da região. A estimativa de altura desse grande edifício kárstico é de mais ou menos 60 metros de altura. Então é bem grande, é magnífico. É maravilhoso, Todo mundo que passa por aqui. O Peter Lund, ele foi um naturalista, dinamarquês, e que ele também esteve aqui no Parque Estadual da Cerca Grande. Pelos registros dele, ele disse que quando ele avistou pela primeira vez esse belo maciço calcário, era como se ele estivesse diante de um vestusto palácio de gigantes. Realmente é de impressionar. E a gente se sente pequenininho diante desse monumento natural. E lá fomos nós, guiados pela Amanda, para conhecer um pouco mais do parque. Fizemos uma trilha de uns 2 minutinhos, rapidinho, e chegamos no primeiro sítio arqueológico. Esse local aqui foi achado vestígios da ocupação humana, como cacto de cerâmica, sem ornamentação. Foi achado também ossos de animais do Pleistoceno, animais pré-históricos, foi achado aqui nesse local. Não foi achado vestígios de ossadas humanas. Muito interessante isso. Não se sabe o porquê que não foi achado aqui nesse local ossadas humanas. Mas no próximo ponto que a gente vai ver, no próximo sítio arqueológico, a gente vai ter esses vestígios humanos onde foi exumado corpos. Então vamos seguir a caminhada porque curiosidades não faltam aqui. E bem pertinho o segundo sítio arqueológico. E aqui são as pinturas rupestres que chamam a atenção. Bom, então aqui é o segundo sítio arqueológico, onde tem as primeiras pinturas rupestres, os primeiros vestígios arqueológicos, deixados pelos homens primitivos. E também o sítio arqueológico, onde foi retirado fósseis humanos aqui em posição fetal, foi tirado 4 corpos e estavam colocados como fossem sepultados mesmo. Então poderia ser um cemitério, desses homens pré-históricos, então o local sagrado, esse local aqui, para eles. Foi colocado muitas pedras em volta dos corpos, dos sepultamentos e cinza, muitas cinzas de fogueira ao redor desses sepultamentos. Então é um local sagrado,
onde tem bastante pinturas rupestres e pinturas rupestres que estão sobrepostas. O que significa? Significa que tem mais de um povo, né, que passou aqui e fez essas pinturas. Os fósseis e objetos retirados daqui estão distribuídos em alguns museus do Brasil, no Museu do Homem de Paris e em Copenhague. E assim, de história em história, seguimos nossa caminhada. Um pouquinho mais à frente e chegamos no Rochedo dos Índios. Lá, outras descobertas. Chegamos ao Rochedo dos Índios, o sítio arqueológico onde inicia-se o paredão de pintura rupestre e com essa belíssima pintura, né? Que é um porquinho preto, sendo flechado, né? Com homenzinhos, né? Pinturas antropomorfas, que são homenzinhos em cima e tem mais alguns ao seu redor, formando assim uma cena, né? De caça. É uma das poucas pinturas que tem em preto. A maioria das pinturas elas estão em coloridas. Pois é, são achados de impressionar mesmo. Um passeio que vale muito a pena. E lembrando que o Parque Estadual da Cerca Grande, ele foi tombado pelo IPHAN em 62 pela grande importância dos grandes achados encontrados aqui dentro desse parque. E saindo do parque, fomos conhecer o Mercadão da cidade. Então, Gil, o Mercado Municipal é um dos grandes atrativos de Matosinhos, né? Sim, esse mercado foi inaugurado em 2020. E ele tem muita atração como artesanato, área de alimentação, um restaurante muito bem estruturado, vários finais de semana tem música ao vivo, então está sendo um ponto da cidade. De vez em quando chega aqui até especial para conhecer o mercado de Matosinhos e fica encantado. Fico muito orgulhoso de ter esse patrimônio na minha cidade, que eu adoro muito. Beleza, então agora vamos lá para a gente conhecer um pouquinho dos gostos e dos artistas do mercado, né? Sim. Então vamos lá. Entre diversos atrativos, batemos um papo com as artesãs daqui. A Dora, por exemplo, faz esses bebês de tecido que são uma graça. Eu era louca para ter boneca, mas você sabe a boneca que eu tinha? De cabelinho de milho. Eu pegava a espiga de milho e era a minha boneca. Aí eu mesma fiz curso. Fui aprendendo. Eu faço elas, a maioria são bebês. Bebês que tira chupetinha. Essa, ela é um fantoche, que a gente, né, ela é bem didática. Essa aqui para criancinha. Enfia a mão e mexe aqui. Aí eu procuro fazer os detalhes, dedinhos, no pezinho também eu faço os pezinhos, tira a chupetinha também. E com esse mesmo carinho, a Solange confecciona as suas bonecas africanas. Hoje é minha paixão. Eu faço muitas delas durante a semana. Ela é feita toda de tecido, né? E eu ponho um pezinho nela, que você pode usar como peso de porta, colocar num aparador. E elas são lindas mesmo, super delicadas. Mas bem, claro que se estamos na feira, algo não pode faltar. Juliana, senti esse cheirinho de longe. Quem vem na feira tem que comer pastel, não tem? Com certeza. E que a gente tem de vários sabores, tem carne, queijo, pizza. A gente também tem um delicioso caldo de cana, suco natural, açaí. Opa, comida boa não falta aqui. Mas disseram que o tal pastel da Juliana, que é o famoso da cidade. Então me conta uma coisa, o que esse seu pastel tem de especial? O que tem de especial é que a gente faz, nós mesmos fabricamos a massa, a gente faz ele na hora quentinho, né? E que a gente utiliza o óleo de algodão, porque ele, né, ele oxida menos. Mas não é só isso não, dá uma olhada no preparo e no tamanho do pastel. E com direito a um brinde com caldo de cana. Oh, beleza! Matosinhos é uma pequena cidade, mas que nos oferece grandes surpresas. Andar por aqui e descobrir seus encantos é uma delícia. Agora, bora finalizar com uma tradição daqui.
um brinde com caldo de cana vendo este pôr do sol maravilhoso.